Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao programa Papo de Mulher. Eu sou a Tabata Cruz, assistente social, atuo no RH, no Departamento de Assistência Social do Grupo Sonda. O DAS é um departamento onde se desenvolve programas e projetos de cunho social, na promoção e prevenção à saúde e na qualidade de vida, na perspectiva da transformação da realidade social dos nossos colaboradores, seja essa transformação em grupo ou individual. Em comemoração aos 14 anos da Lei Maria da Penha, vamos falar sobre violência doméstica. Você sabe o que é uma violência doméstica? Saberia identificar se está vivenciando um relacionamento tóxico ou abusivo? Ou briga de marido e mulher? Posso meter a colher? Então, vamos bater um papo? O Sonda, em seu papel social, assume um compromisso dos colaboradores, onde 48% são representados pelo gênero feminino. Então, por isso houve essa necessidade de falar de assuntos como esse. O Papo de Mulher hoje vai falar sobre violência doméstica. Mas o que é essa violência doméstica? Bom, o isolamento social serviu como um gatilho para que essa violência ficasse em evidência. Tá? Então, mas por quê? Como relacionar a violência doméstica com o isolamento social? Bom, há várias possibilidades dessa violência surgir nos lares, como, por exemplo, mudança nas rotinas e comportamento das suas famílias. Teve algumas famílias que teve redução salarial, né, perca de empregos. Isso também pode ter sido um fator muito importante para que as violências começassem a surgir dentro dos lares. Bom, segundo o Ministério da Mulher e da Família, Direitos Humanos, o número de chamadas para esta demanda, frente a esta demanda, subiu 9% em todo o país. Somente aqui em São Paulo, teve um acréscimo de 30%. E o feminicídio, 22,5% relacionado ao mês de abril e maio, entre 2019 e 2020. Então, por isso que existe essa discussão, tá? Está em evidência a violência doméstica, devido ao isolamento social. O Brasil, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas, ocupa o quinto lugar, a quinta colocação em assassinatos chamados feminicídio. Estamos atrás apenas de El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia. Bom, Brasil, né, por toda a sua extensão e sua riqueza cultural, poderíamos também estar em quinto lugar na educação, na saúde, mas não. Bom, em comemoração aos 14 anos da Lei Maria da Penha, agora em agosto, dia 7 de agosto, comemora-se a Lei 11.340 de 2006, tá? Falando um pouquinho da lei, que é muito importante, a lei tem esse nome, Lei Maria da Penha, porque a senhora Maria da Penha ela sofreu uma violência doméstica, tá? Em meados de 1980, onde não tinha uma lei de respaldo para a mulher, tá? Então, depois de muita luta, muita conquista, né, conseguimos muito com essa lei. Claro que sofreu algumas alterações, também vou trazer para vocês. Eu acho que é importante a gente entender um pouquinho da natureza dessa lei, e é uma lei multidisciplinar, tá? Ela tem várias ramificações do direito, ou seja, ela é administrativa, ela é uma lei trabalhista, é uma lei civil, processual e também criminal. E o objetivo dessa lei, ela está na prevenção, na repreensão, na criação de jurisprudências e de medidas protetivas, que a gente vai entender um pouquinho mais adiante. E a finalidade é de prevenir, punir e erradicar toda e qualquer violência voltada para a mulher.
Mesmo assim, se a mulher sofreu algum tipo de violência, mesmo com o respaldo dessa lei, tem também as formas de assistência, que é a assistência social, tá? Que é o LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social. Tem a assistência à saúde, né, onde a mulher ela pode ser acolhida, ela pode ser atendida, e tem o sistema de segurança público, tá? Que é o atendimento policial. Ok? Quais são as disposições gerais dessa lei? Bom, o que é o requisito dessa lei? Tem que ser uma violência doméstica e tem que ser baseada no gênero, ou seja, o agressor ele pode ser homem, pode ser mulher, mas quem sofre a violência tem que ser do gênero feminino. E o contexto dessa lei tem que ser no âmbito doméstico, na unidade familiar. E essa relação tem que ser uma relação íntima de afeto. Então, para considerar violência doméstica, tem que ser no âmbito familiar, tem que ser da unidade familiar e tem que ter uma relação de afeto. Marido, companheiro, namorado, ok? Bem, dito isto, e o que seria a violência? Quais são os tipos de violência? Então, a lei, ela nos estabelece, ela define os tipos de violência. Ela tipifica como violência física quando a mulher ela é agredida, quando ela é empurrada, quando puxa o cabelo, chuta, joga objetos, belisca, morder, queimar, tentar asfixiar, torturas, entre outros tipos. Tá? Configura-se como violência sexual forçar relação íntima de afeto, por força física, forçar a gravidez, forçar o aborto, realizar toques e carícias sem o consentimento da mulher, tá? Forçar o não uso de preservativos, e muitas vezes o parceiro ele não aceita, e a mulher ela acaba cedendo. Gente, isso é uma violência, é considerado sim uma violência sexual. Tá? A psicológica, que é ridicularizar, ameaçar, chantagear, humilhar, isolar, impedir contato com familiares e seus amigos, controlar, privar de liberdade, impedir de trabalhar, de estudar. Tá? A patrimonial, que é destruir objetos pessoais, domésticos, objeto de trabalho, documentos, é muito comum quando a mulher está em um relacionamento abusivo, quando ela tenta procurar ajuda de alguma forma, é muito comum o parceiro pegar os seus documentos pessoais e jogar, queimar. Então, é uma violência patrimonial, tá? Configura-se. E a moral, por último e não menos importante, que é caluniar, difamar, injuriar, chamar de adúltera, entre outras palavras de baixo calão, tá? E também quando atribui crimes não foi praticado pela mulher. Então, a lei ela vem, ela define esses tipos, ela tipifica, né, com 5 tipos de violência, que é a física, sexual, patrimonial, moral e a psicológica, tá? Não necessariamente nessa ordem, tá? Além dessa violência doméstica, dessa violência contra a mulher, existem também outros tipos de violência, né? E chamamos de violência intrafamiliar. Então, além da mulher sofrer essa violência, também tem a violência de criança e adolescente, também tem a violência contra o idoso e da pessoa com deficiência. Temos uma portaria para cada tipo de situação. Por exemplo, a gente tem a Lei Maria da Penha, que é para a mulher, temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, acabamos de fazer 30 anos de ECA, temos também a Política do Idoso e também temos a Pessoa com Deficiência, que foi lançado agora em 2015. Tá? Então, assim, configura-se também violência doméstica, intrafamiliar, nesses requisitos? Sim, configura-se. Vai ter amparo da Lei Maria da Penha? Talvez. Depende do interpretador da lei, depende de quem está operando a lei, ok? Depende de onde você foi atendido, depende da situação. Já houve casos de que um idoso, por exemplo, ele foi agredido por um neto, um filho. Então, assim, vai depender da interpretação do operador da lei. Lembrando que temos portaria para cada situação, ok? Bom, visto que entendemos um pouquinho sobre a lei, sobre o que a lei prevê,
né, referente à mulher, à proteção à mulher. Elencamos algumas situações para que talvez você possa se reconhecer em uma delas. Por exemplo, ele te monitora constantemente? Há vários tipos de monitoramento, tá? Por celular, redes sociais, às vezes um parente, um vizinho, um amigo controla seus horários. Então é importante que você se atente a isso. E usa palavras ofensivas em público? Muitas vezes o homem agressor, ele age de uma forma com a mulher quando estão os dois sozinhos no celular, e às vezes ele tem um desvio de conduta de comportamento nos lugares públicos, tá? Então é muito comum que às vezes ele quer demonstrar, marcar território, né? Demonstrar que ele manda na relação. Então às vezes ele se comporta de forma diferenciada, até um pouco agressiva, tá? Ele te afasta de amigos e familiares ou tenta, muitas vezes na fase, por isso que a gente chama fase do namoro. Nessa fase do namoro é o momento de você perceber algumas diferenças e saber se ele pode ter alguns sinais de ser um possível agressor, tá? Então muitas vezes é muito comum, né? Você tem uma roda de amigos e às vezes o namorado por ciúme, por algum outro motivo, ele acaba te afastando dos teus amigos. É muito comum em relacionamento, tá? Ele tenta mudar seus hábitos e costumes? Às vezes, né? Às vezes você já tem um hábito de sair com as amigas, ir no cinema, né? Marcar um café da tarde, alguma coisa nesse sentido, tá? Uma coisa rotineira tua, uma válvula de escape que seja, e às vezes ele tenta mudar esses teus hábitos, porque de alguma forma você o incomoda, né? Ele controla ou tenta controlar os tipos de roupas que você usa, mais uma vez, é muito comum, né, por motivo de ciúmes. Às vezes o homem fala que, por que você está usando essa roupa? Tira essa roupa, isso não é roupa de mulher usar, e etc. Aí você tem que prestar bastante atenção também, às vezes é a forma como fala, tá? E você tem que se sentir segura e se sentir bem. Ele diz que você não precisa trabalhar ou estudar, também às vezes é muito comum, né? Numa relação, o homem, como ele é posto como provedor, muitas vezes, né? A nossa cultura, principalmente, a maioria das culturas, assim dizendo, o homem ele é o provedor, né? Ele que sai, não era assim? Ele que saía para caçar enquanto a mulher ficava nas cavernas. Então, tem muito disso, está muito enraizado isso, é muito cultural do homem ser o provedor, né? Então, por isso, tem homens que preferem que suas esposas, suas namoradas, elas fiquem em casa cuidando do lar. Tudo bem, desde que seja uma vontade sua, não uma vontade imposta do outro, ok? Não entende seus sentimentos e faz joguinhos emocionais. Às vezes fala, se você terminar comigo, eu não vivo sem você, eu vou me suicidar. Ele não entende os teus sentimentos na hora do rompimento, principalmente do relacionamento. Aí começa aqueles joguinhos emocionais para ele poder te comover de alguma forma, né? Forçando uma relação de fato. E durante as brigas e discussões, ele parece ficar sem controle? É muito comum, né? Ninguém vai brigar. Meu amorzinho, por que você fez aquilo? Porque não, às vezes quando você está numa discussão, as coisas ficam um pouco mais acaloradas, mas existe um limite para isso, certo? Então você precisa perceber, né, ter esse senso de qual é o teu limite, qual é o limite. Isso quem vai determinar é você, tá? Cada pessoa sabe o limite, o seu comportamento, o seu relacionamento. Então, quem vai determinar esse tipo de limite é você. E também mais um clássico, né? Ele diz que se você não for dele, não será de mais ninguém. Então isso daí é uma violência, tá? Velada, né? É uma ameaça até. Velada, mas é uma ameaça. Então, se você se reconhece em alguma dessas situações, ou sei lá, você se reconheceu em uma, duas ou até três situações como essa, então é importante que você reveja todo o seu conceito, reveja o seu relacionamento, chama o seu parceiro para conversar, porque pode desenvolver possíveis agressões no futuro ou um relacionamento abusivo e tóxico. Lembrando que aqui a gente configura como a fase do namoro, ok? Mas se ainda assim você se reconheceu, você percebeu que existe alguma coisa diferente, qual é a consequência desse namoro e digamos que mudou de fase,
foi aqui, a gente já pode considerar mais um relacionamento mais aprofundado, tá? Digamos que aqui você já foi morar junto, ou casou, você está na segunda fase do seu relacionamento. Então vamos lá. E pode as consequências de um relacionamento abusivo ou tóxico? O isolamento social. O isolamento social, eu não estou me referindo ao isolamento dos dias atuais, esse que a gente está vendo forçadamente. A gente está sendo isolado forçadamente devido à pandemia, ok? Estou me referindo a outro tipo de isolamento. Aquele isolamento que a gente acabou de falar, que ele te isola dos seus amigos, ele te isola da tua família. É desse tipo de isolamento. Muitas vezes aqui, até de bairro, né? Às vezes ele, vamos mudar de bairro, vamos mudar de cidade. É desse tipo de isolamento, ok? E daí, você já não tem vínculo afetivo com a sua família, já foi um pouco cortado. E daí você vai entrando numa comodidade, não porque você está gostando, mas aquela situação, você vai se acomodando por quê? Porque é muito fácil, né? O ser humano ele se adapta em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Então, se você já está isolada, você vai se acostumando, você vai ficando cômoda naquela situação, a ponto de ter dificuldade de abrir mão daquele relacionamento, né? Por medo de ficar só, muitas vezes. A violência psicológica também é muito voltada a isso, mas quem vai te querer, né? Você está comigo, melhor comigo, pior sem mim. Você já nem estuda mais, você não tem trabalho. Vamos imaginar nessa situação, ok? Você não trabalha, a mulher já não trabalha, a mulher já não estuda, ela já perdeu seus amigos. Para onde eu vou? Quem vai me acolher? Tá? Então é nesse sentido. Então ela vai se submetendo a essa relação abusiva. Tá? Então, contudo, a mulher vai ficando com baixa estima. E também, junto com essa baixa estima, tem a síndrome de culpa. Ou seja, o que eu estou fazendo para ele reagir dessa forma? Então, ela começa a se culpabilizar. Percebe o problema? A mulher ela começa a se culpabilizar, né? De vítima. Ela deixa de ser vítima nesse momento, né? Na consciência dela, ele só está agindo dessa forma por algum motivo. Então, ela vai procurar entender qual é o motivo. O motivo seria algumas ações, atitudes, ou seja, a cabeça da mulher, ok? Contudo, ela pode desenvolver uma depressão profunda, porque ela já sofreu todo tipo de violência possível, tá? Agora vamos entender quais são os motivos que contribuem, tá? Os mitos contribuem para que o homem ele possa cometer esse tipo de violência, tá? Vamos ver alguns mitos. Talvez ele possa reagir daquela forma por ciúmes, e que ciúmes é demonstração de amor, tá? Então o homem ele tem ciúmes mesmo porque ele ama, tá? É amor, né? Às vezes a pessoa ela não consegue identificar o amor, ou às vezes fala assim, ele ama tanto que ele não sabe amar, né? Ele ama erradamente, né? Ciúmes não necessariamente quer dizer que é demonstração de amor, pode ser N coisas, tá? Não demonstrar sentimento, mais um mito. Não demonstrar sentimento é coisa de homem mesmo. Ele me trata assim no meio público, mas lá em casa ele é bonzinho. Em casa ele me trata super bem, ele me ama. Então, em meio ao público ele é assim mesmo. Ele não demonstra sentimento, então ele me xinga mesmo, né? A gente já viu no slide anterior. E a mulher ela passa a entender desta forma. Mais um mito. Os agressores não sabem controlar suas emoções. Não, porque essa é coisa de homem mesmo, né? Aquela potência toda. Então, ele não controla as emoções dele e ele se torna um agressor. E mais um mito também é que as mulheres apanham porque gostam de provocar. Acha mesmo? A mulher ela apanha porque ela gosta? Porque se ela está com ele é porque ela gosta de apanhar. Acredito que ninguém gosta de apanhar. Tem muita clareza sobre isso, tá? E a violência só acontece com as famílias problemáticas e pobres. Isso é um mito que as pessoas trazem de geração em geração, mas isso não é fato, tá? A violência ela é indiscriminada, né? Ela não tem sexo, ela não tem estado social, ela não tem religião,
tá? Então ela está super ativa em qualquer família, ela pode ser desenvolvida em qualquer família, tá? Isso daí é um problema social mesmo, tá? Independente se é família abastardas ou se é família favorecida, ok? E as mulheres com deficiência? Elas também sofrem violência? O que vocês acham sobre isso? Bom, no caso da mulher com deficiência é um pouquinho mais complicado, né? Porque esse sedutor social, esse homem tóxico, ele pode se transformar, o agressor ele pode ser visto como um herói, mas em qual sentido? No sentido de que, suponho que este homem, esse sedutor, ele esteja em um relacionamento com uma mulher cadeirante, por exemplo, tá? Vamos dar o exemplo da cadeirante. Às vezes é muito comum a sociedade olhar assim e falar, nossa, o senso comum, tá? Dizer assim, nossa, mas que sorte a dela. Poxa, ela é cadeirante, mas poxa, que sorte, ela arrumou um marido. E muitas vezes aquela mulher, ela está num estado de violência absurda, né? Todos os tipos de violência. Ela já, provavelmente, ela já sofreu algum tipo de preconceito devido à sua condição, e ainda mais quando ela é vítima de algum tipo de violência doméstica. É muito comum as pessoas apontarem e dizerem assim, nossa, mas ruim com ele, pior sem ele. Ao menos ela tem um marido, ok? É nesse sentido que a gente fala do sedutor social. Ele pode ser um agressor, mas também ele pode ser visto como um herói. Ou seja, em outras palavras, mas ao menos ele está com ela. Coitada, é uma cadeirante. É bem assim? O senso comum leva muitas pessoas a pensarem desta forma. Bom, o ciclo vicioso ele é dividido em 3 fases. Tá? É a evolução da tensão, a explosão e a lua de mel. Vamos entender um pouquinho. A evolução 1, a fase 1 é a evolução da tensão. O abusador, ele apresenta um comportamento ameaçador e violento, talvez numa discussão, né, tudo que a gente já viu. Às vezes em público, né, eles já estão junto há algum certo tempo, porque o homem agressor é uma construção, tá, gente? Não é que hoje você está se relacionando com ele e amanhã você já vai sofrer algum tipo de violência. Acontece, claro. Mas é muito comum, é uma construção, é com o passar do tempo, não é do dia para a noite, tá? Então é por isso que é importante você ter essa clareza, né? Quando a Lei Maria da Penha tipifica as violências, para ver se você se identifica, todas aquelas fases do namoro que a gente já apresentou, as consequências daquilo que pode gerar. Então é muito importante você se atentar nesses detalhes, tá? Então, assim, ele apresenta um comportamento ameaçador e violento. Tudo que a gente já falou lá naquela fase do namoro. A mulher, ela não se reconhece ainda, ou se reconhece, mas ela acredita que o comportamento dele, ela é responsável por aquele comportamento. Talvez ela ainda se sinta culpabilizada da situação, tá? É muito comum. Na fase 2, ele comete agressão física e verbais. E ele demonstra um descontrole ainda maior, ou seja, na fase 1 eram só palavras, né, violência psicológica, verbal. Na 2 já ele pula para a fase para violência física. Então, a mulher, então, ela percebe, né, ela já se reconhece naquela relação abusiva. Então, nessa fase 2, que é a explosão, ela se sente em choque e ela procura uma ajuda. Por isso que é importante não perder nenhum vínculo, para que nesse momento você saiba o que fazer, ok? E daí a mulher se sente em choque. Quando ela procura ajuda, às vezes a ajuda que ela procura é um serviço de assistência, um serviço à saúde, se for o caso. Ela liga no 190, liga no 180, busca amparo com a família ou com amigos, tá? E nesse momento, gente, é muito importante a mulher ser atendida, acolhida com sua totalidade. Esse momento é muito comum as pessoas virarem as costas e falar assim, mas pra que se daqui a pouco ela vai voltar com ele de novo? Isso já aconteceu repetidas vezes. Então é importante que nesse momento a mulher ela seja acolhida, ela seja compreendida, ela seja acarinhada, tá? Porque não importa se ela vai voltar de novo com eles, esse ciclo vai se repetir outras vezes, ela precisa de ajuda.
tá? Então, essa mulher, quando ela busca ajuda, ela precisa ser acolhida. Ela não precisa que a sociedade, eu ou você, aponte o dedo e diga, bem feito, eu te avisei. Tá? Por favor, não digam isso. Acolhe, escuta. Se você não tem nada a dizer, escuta, acolhe. Muitas vezes, a mulher ela só quer ser ouvida. Tá? Então, quando você escuta, tem uma escuta um pouco mais qualificada, a mulher ela vai entender, tá? Ela vai desabafar e talvez ela encontre caminhos. Mas quando a mulher procura um serviço de assistência à saúde, um acolhimento que seja, ela precisa ser compreendida na sua totalidade, ok? E a fase 3, suponhamos que essa mulher ela tomou atitude, ela denunciou seu parceiro, ela buscou ajuda, ela conseguiu. E vem a fase 3, que é a fase da lua de mel. Como seria essa fase da lua de mel? Bom, vem aquele sedutor social, ele diz que está arrependido, ele pede para voltar, e o homem sabe, ele sabe conquistar, né? Geralmente o parceiro ele sabe nos conquistar. Aí ele traz flores, certo? Ele convida para fazer uma viagem. É uma lua de mel, né? Sai para sair, sai para jantar. Ele muda todos os hábitos, né? Ele começa a agradar a mulher. E a mulher, por sua vez, se sente atraída, se sente comovida, ainda possivelmente tem alguns sentimentos, ou muitas vezes a mulher ela já não trabalha, às vezes tem filhos. Então a mulher ela pensa em todo o contexto e ela vai e volta com ele. Na maioria dos casos, tá, gente? Ela volta com ele. E acreditando em todas essas mudanças, esses episódios violentos não vai mais acontecer, é muito comum acontecer de novo, tá? Fica muito propício para o homem, tá? Então, às vezes, esse retorno para a mulher não é muito favorável, não é muito bom, porque e volta para a evolução, atenção novamente, tá? Tabata, em todas as vezes? Não. Em alguns casos funciona. Então, o casal conversa, amadurece, e pode ser que venha a melhorar. Mas a maioria dos casos tende a voltar para a evolução 1, para a fase 1, que é a evolução da atenção, tá, gente? Então, por isso que a gente chama de ciclo vicioso. Tem um vídeo muito bom, que eu vou deixar como referência para vocês, é um clássico que se chama assim, Hoje eu recebi flores, tá? Então, Hoje eu recebi flores, ele fala muito bem, tá? Sobre o que é o ciclo vicioso, daí dá para vocês entenderem um pouco melhor, ok? Bom, agora vamos refletir um pouco sobre algumas questõezinhas, algumas coisas que a gente pensa muito sobre. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher? Mediante a tudo isso que a gente aprendeu até aqui, o que vocês acham? Mete a colher ou não mete? Mete sim, só que tem que saber como se mete essa colher, tá? Bom, vamos imaginar que uma vizinha sua está sofrendo uma agressão naquele momento e você está ouvindo, o que você faz? Você fecha a porta, liga o som um pouco mais alto para não ouvir, ou você chama algum policial, liga no 190, chama o serviço de assistência. Dessa forma, eu acho que seria o mais correto. Tá? O que você não pode é bater a porta e ir naquele local ou agravar mais ainda a situação. Então, é importante que vocês saibam que serviços nós temos disponíveis e acionar. Dessa forma, sim. Ou quando aquela mulher poder te procurar, você pode também ouvi-la e direcionar para algum dos serviços, ok? Então, desta forma, sim, né? Com uma orientação, quando o serviço público, acionando algum serviço. Dessa forma, você pode meter a colher? Sim, deve até, tá? E por que elas precisam de uma lei específica? É muito comum as pessoas falarem assim, nossa, mas por que as mulheres têm uma lei específica e os homens não têm? Bom, geneticamente, historicamente, a mulher ela é muito mais vulnerável que o homem, tá? A própria Lei Maria da Penha diz, tá? Que a mulher ela tem que ser atendida em toda em sua totalidade, porque ela é hipossuficiente, tá? Ela é uma lei absoluta, então ela é uma lei 100% voltada para a mulher, ela não é uma lei relativa. Então, devido todo o histórico, né, todo o nosso contexto social, toda a nossa cultura enraizada, sim, a mulher necessita sim de uma lei de amparo
frente a esta demanda, que é a violência doméstica. Os homens também não podem ser agredidos por suas parceiras? Sim, sim, acontece. Acontece sim de ter a violência ao contrário, né? Mas aí o homem, ele pode também procurar um serviço, pode procurar uma delegacia da mulher, mas ele não vai ter o amparo da Lei Maria da Penha, tá? Vai ser respaldado pelo Código Penal, não pela Lei Maria da Penha, mas ele pode sim, se tiver uma DDM próximo e ele quiser, né, buscar serviço, ok, mas não vai ter respaldo da Lei Maria da Penha, tá? É muito comum as pessoas falarem, mas o homem também, ele é agredido sim, mas os números são muito alarmantes, são muito distantes os números as porcentagens dos homens agredidos, a procura até dos serviços e das mulheres, tá? Então, é muito distante. Então, por isso que a mulher ela precisa sim de uma lei específica. Ok? Porque o combate à violência contra a mulher é de interesse de todos. Você sabia que a cada 15 minutos uma mulher é agredida no Brasil? O Brasil ocupa a 5ª colocação no ranking. No mundo, a cada 3 mulheres sofreu uma violência doméstica. A violência doméstica é a maior causa de morte de mulheres entre 16 e 44 anos. 74% dos crimes são cometidos por homens, com quem as vítimas possuem vínculos afetivos sexuais, né, que é companheiro, cônjuge ou namorado. 66% dos filhos presenciam a violência e 20% sofrem violência junto com a mãe. É muito comum, tá, gente? A mãe, no momento de violência, às vezes a criança está junto e acaba sofrendo também. Isso pode acarretar desencadeia outros problemas, tá? E 68,8% das situações de violência contra mulheres ocorrem na residência da vítima, tá? Então isso é muito comum. Esses dados nós retiramos da cartilha Quanto Custa o Machismo. Se vocês quiserem conferir. E o que são as medidas protetivas? Elencamos algumas principais medidas, tá? Da Lei Maria da Penha. O artigo 22, ele diz que as medidas podem ser o afastamento do lar, muitas vezes ou o homem ou a mulher, depende muito da configuração familiar, daquele arranjo familiar, depende muito das condições, tá? Às vezes o homem que se afasta e às vezes é a mulher que é retirada daquele lar, ok? A proibição de aproximação da vítima e dos seus familiares, a proibição de contato por qualquer meio de comunicação também, tá? A proibição de frequentar determinados lugares, né, a fim de poder preservar a integridade física da vítima e psicológica também, e a restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores. Nesse caso, a restrição seria quando o menor ele não está na condição vulnerável como a mãe, tá? Então, ainda o pai, ele pode sim fazer visitas a esse menor, só que sendo visitas monitoradas. Okay? Quando existe a suspensão, nem isso, nem monitorada. É quando a criança também está em risco. Tá? E a prestação de alimentos provisório, né? Tem que arcar com as despesas quando a mulher não trabalha. Ele precisa arcar, né, com as despesas também da mulher e seus dependentes. Ok? Também é bom apresentar para vocês o quadro comparativo da lei, tá? Da Lei Maria da Penha. Então, o que era antes e o que é agora? Antes, não existiam leis específicas sobre violência doméstica contra a mulher. Lembra que eu falei que quando a Dona Maria da Penha sofreu violência, não tinha uma lei de respaldo para a mulher. Hoje, além de ter essa lei, ela tipifica o que é violência doméstica familiar contra a mulher. Tá? Então, antes, ela não estabelece as formas desta violência. Hoje, ela estabelece que é a física, a psicológica, a sexual, patrimonial e a moral. Antes ela permitia a aplicação de penas pecuniárias, né, com cestas básicas. Hoje não. Tá? Hoje existe o Código Penal, o agressor ele tem que responder criminalmente. Tá? Era a mulher que muitas vezes ela entregava a intimação para a vítima. Além de você ser agredida, você ainda levava a intimação para ele comparecer à delegacia, por exemplo. Imagina como essa mulher chegava na delegacia. Hoje não, hoje é vedada, tá? Essa intimação. Não é a mulher que leva, em hipótese alguma. A pena para o crime de violência doméstica era de 6 meses a 1 ano. Tem uma alteração no artigo 61 do Código Penal para considerar esse tipo de violência como agravante de pena.
tá? A violência doméstica contra a pessoa com deficiência não aumentava a pena. Se a violência doméstica for cometida a mulheres com algum tipo de deficiência, a pena será aumentada em 1/3, tá? Além disso, também tivemos alguns avanços esse ano de 2020, avanços muito importantes, tá? Onde que a alteração na lei diz que as crianças, os dependentes de vítimas de violência, eles têm prioridades nas matrículas nas escolas públicas, quando é comprovada essa violência, ok? E também nós temos uma alteração muito significativa, muito importante também, sobre o posse de arma, tá? Se o agressor ele tiver posse de arma, é retirado de imediato, ok? Importante, né? E também nós temos um novo serviço de assistência, que é um centro de reeducação para o homem agressor. Então a gente fala muito sobre punir, 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 né? Então eu acredito que esse homem, quando ele também é acolhido, ele precisa se reconhecer. Muitas vezes, culturalmente falando, o homem ele não se reconhece, ele acha que isso é coisa de macho, é coisa do homem mesmo, né? Essas atitudes. E nessa reeducação e atendimento psicossocial, possivelmente ele vai poder desconstruir, né, toda essa questão do machismo, de relacionamento tóxico, do homem agressor, tá? Então é uma oportunidade que ele tem também de se recuperar, de se reconhecer e voltar para a sociedade um novo homem, tá? Então eu acho que é um serviço muito importante, tá? Foi um ganho muito grande e essa lei, quando ela é bem aplicada, ela é muito favorecida. Então assim, é uma lei que ela sempre está se adequando, tá, à sociedade. Eu acho um cunho muito importante para todos nós. Então é importante que a gente saiba, né, buscar o serviço de assistência direto, buscar ajuda nesses momentos, porque a mulher hoje ela tem respaldo para isso, tá? E após esses 14 anos da implementação, né, o que a gente pode considerar sobre todas essas alterações? A diminuição em 10% dos assassinatos contra as mulheres, tá? Essa lei ela é reconhecida pela ONU como uma das 3 melhores legislações atribuídas ao mundo, tá? No enfrentamento à violência contra mulheres. E também a lei ela pode valer para casais de mulheres homossexuais, tá? Então, neste caso, a lei ela é relativa, ela não é absoluta. Mas por quê? Porque é um casal de homossexuais, então a gente está falando de 2 mulheres. Essa lei não é 100% voltada para a mulher? Sim. Então, neste caso, quando é um casal de homossexual, ela é relativa, ela não é absoluta. Bom, porque se trata de 2 mulheres. Então, esse é considerado um grande avanço, né, para toda a sociedade, alterações dessas leis. E o que eu faço também para romper esse silêncio? Como que eu faço? Buscar sair do ciclo vicioso, né, o ciclo que a gente já aprendeu, encorajar-se diante das adversidades, dessa violência, conversar com alguém de confiança sobre a sua situação, mais uma vez a gente fala para não romper os vínculos, buscar ajudas e serviços de apoio e acolhimento a mulheres em situação de risco, já vou apresentar alguns serviços para vocês, manifestar seu interesse em denunciar o agressor a órgãos competentes. Isso é muito singular, tá, gente? Depende muito da mulher, isso é uma decisão dela, ela precisa ser compreendida, tá? Caso seja agredida, poderá fazer o boletim de ocorrência em até 6 meses. A gente orienta que faça o quanto antes, mas a mulher ela tem um período até 6 meses após a agressão. Óbvio que se for uma agressão física, por exemplo, às vezes vai ficar mais difícil da comprovação. Então a gente orienta que, caso tenha sofreu alguma violência, já procure os serviços. Tá? E sou vítima de violência doméstica, onde posso procurar ajuda? Então vamos lá. Elencamos alguns serviços de proteção que possuem alguns acessos. O Disque Atendimento à Mulher, né, que é o 180. O Disque 100, que é o Central de Atendimento a Direitos Humanos. O CREAS, que é o Centro de Referência Especializada de Assistência. O CREAS você pode procurar fazer um mapeamento na sua região, pesquisa na internet qual é a sua região, qual é a sua referência, porque lá ele encaminham as mulheres para toda a rede de serviço de assistência.
tá? É muito importante saber. Localizar, fazer o mapeamento da tua região. O Centro de Referência da Mulher também faz o mesmo serviço. E a Delegacia da Defesa da Mulher. Aqui em São Paulo nós temos 10 delegacias que têm atendimento 24 horas. Além disso, temos também a Delegacia Eletrônica, onde você pode fazer o boletim de ocorrência digital. Tá? É um avanço também. Isso foi instaurado recentemente, né, pós-pandemia, no momento de isolamento social, para facilitar o acesso dessas vítimas. E temos também os aplicativos, tá? Que é o SOS Mulheres, Direitos Humanos, e temos o SOS Justiceira. Esse SOS Justiceira, a gente recomenda também, é um serviço de assistência, ela tem toda uma rede de acolhimento, atendimento, tá? Jurídico, serviço social, atendimento psicossocial. Então, assim, é importante que a mulher, ela saiba onde procurar os serviços. Porque esses aplicativos vocês podem até baixar, tem o botãozinho do pânico no SOS Mulher, tá? Então é importante que vocês tenham isso no celular de vocês, ok? Bom, essas foram as informações que a gente fez com carinho para poder orientar todas as mulheres ou a quem dessa orientação necessitar, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu desejo que vocês sejam as senhoras das suas vontades e donas de si, tá? Não deixe que o outro decida a vida por você, tá? Tudo que você queira fazer seja da tua vontade, tá? Sempre respeitando o espaço do outro, principalmente o teu espaço. Desde já eu já quero agradecer a todos, me coloco à disposição, aqui vou deixar o meu contato, caso vocês tenham alguma pergunta, se ficou alguma dúvida, eu terei o prazer de respondê-la, ok? Bom, o Papo de Mulher fica por aqui hoje. Voltaremos com outras temáticas. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo na consciência de todos vocês.